E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatonic. E olha só galera, hoje a notícia é inesperada, tá? A notícia é um rumor aí que estava acontecendo nos bastidores da indústria e é algo que não vai mais acontecer, que foi cancelado e muita gente tá dizendo que isso é uma coisa boa. Mas enfim, vamos analisar o que é. A notícia de hoje é sobre Resident Evil. Vocês sabem que Resident Evil 8, né galera, já foi lançado faz um tempo, né? Foi lançado há alguns anos e tá correndo muita especulação aí, né? Nos fóruns e no pessoal de Resident Evil, da comunidade de Resident Evil, como que vai ser o próximo, né? O Resident Evil 9. A Capcom ainda não falou nada, né? Não tem notícia, só tem rumores. E aí o que acontece? Olhem só vocês, um cara chamado Dusk Golem, que parece ser um cara que já vazou muita coisa de Resident Evil. Eu, galera, imagino que vocês sabem, né? Eu não sou um cara muito de Resident Evil. Eu já joguei alguns, né? Já zerei alguns. E pelo que eu vejo da comunidade de Resident Evil, esse cara aí, esse insider aí, hora ou outra, ele tá sendo mencionado aí nos lances do Resident Evil. Mano, de vez em quando ele aparece, né? Mesmo que eu não acompanhe muito, parece ser um cara que tem uma certa fama aí no universo de Resident Evil, né? Parece que ele vaza algumas coisas. Parece que ele tem credibilidade, vamos falar dessa forma. E aí, ele vazou algumas coisas sobre o Resident Evil 9, né? Parece que ele tava falando sobre o Resident Evil 9 e tal. Resident Evil 9, segundo o que ele passou, segundo os rumores passaram aí, seria um jogo de mundo aberto. Será que mundo aberto encaixa em Resident Evil? É uma notícia meio curiosa, né, galera? Porque tem muita franquia que ela evolui e ela acaba em algum momento evoluindo pra mundo aberto, né? Mas será que isso encaixa em Resident Evil? Eu não sei, galera. Eu vou falar pra vocês que, na minha humilde opinião, eu não sou muito de Resident Evil, mas eu acho que não sei se ia funcionar, não. Eu acho que não ia funcionar, não. E aí vem uma notícia mais doida aqui, que é o seguinte: o jogo seria... Ele começou, tá? Começou como uma ideia de um jogo de mundo aberto com elementos multiplayer. Mundo aberto e multiplayer. Eu acho que o mundo dos games já tem muitos jogos desse jeito, né? Eu acho que mundo aberto e multiplayer é uma coisa exaustivamente mencionada pelo mundo dos videogames. Segundo ele, o desenvolvimento começou em 2017, logo após o lançamento de Resident Evil 7, né? Parece que ele estava fazendo 2 Resident Evil, então. Ou não, Resident Evil 8 seria alguma outra coisa. Lembrando que eu não joguei o 8 ainda, né, galera? Nossa, eu preciso de zerar o Resident Evil 8, eu acabei de lembrar. É um jogo que tá no meu backlog. Eu vejo muita gente falar muito bem do Resident Evil 8, né? Dizem que é um jogão. Eu preciso jogar o Resident Evil 8. O último que eu joguei foi o Resident Evil 4 Remake, gostei bastante, né? Jogo sensacional. E aí tá passando as notícias que a Capcom, ela ia meio que seguir na direção oposta. O que, assim, é complicado, galera. Eu acho que isso aqui não ia dar certo não, mano. Os caras tava querendo mudar demais a franquia, né? Eu acho que o Resident Evil é só evoluir o que a franquia faz e sempre vai ser um sucesso, né? E eu vou falar pra vocês, né, que eu acho que nem... A questão não é nem se um jogo de Resident Evil em mundo aberto, né, com elementos multiplayer, iria funcionar ou não. Eu acho que funciona. Eu acho que dá pra fazer. Agora, fazer a linha principal do jogo, fazer uma mudança drástica dessa, né, assim, entregar o Resident Evil 9 como sendo um mundo aberto multiplayer, eu acho que ia ser um baque meio grande. Eu acho que os caras deveriam fazer um spin-off ali e tal. Talvez até lançar o Resident Evil 9 e lançar junto um multiplayer, sei lá. E com outro nome, né? Resident Evil Open World, né? Multiplayer e tal. Eu não sei que sanha é essa que as empresas têm que querer colocar negócio de multiplayer, né? Eu acho que isso aqui é mais um sintoma da indústria que quer porque quer alavancar jogos multiplayer. Porque multiplayer dá dinheiro, né, galera? Vocês sabem que se as empresas acertam multiplayer, jogo como serviço, vamos falar real, né? Eles iam explodir e ganhar dinheiro. E imagino que a Capcom fica de olho nisso aí. O problema, mano, é aquela. Eu acho que as indústrias de games têm um grande problema de entender que o cara que joga jogos lineares, né? Jogos de campanha, etc. Ele gosta desse tipo de jogo. E os caras usar a fama de um jogo linear como isca pra tentar colocar um jogo de mundo aberto, multiplayer, eu acho que não dá muito certo, né? Resident Evil, vocês me corrigem se estiver falando besteira, mas tem os modos de multiplayer do Resident Evil que funcionou bem, né? Posso estar falando bobagem aqui. Eu lembro de ter visto alguma coisa de Resident Evil multiplayer. Mas nunca pareceu que fez muito sucesso. Vocês imaginam o quão arriscado seria isso, né? Fazer um multiplayer e tal, etc. E aí tá falando aqui que a versão descartada, o enredo girava em torno de Leon Kennedy e Jill Valentine em uma ilha fictícia próxima a Singapura. Bom, eu vou falar pra vocês, né, galera, que eu gosto ali de Resident Evil, tá? Se fosse de mundo aberto multiplayer, eu não ia me interessar muito, não. Eu mesmo já ia ser um cara que não ia se interessar muito por um game de mundo aberto com elementos multiplayer. Acho que a gente tem muito, né? Eu não sei como é que a galera que joga Resident Evil ia reagir isso daí. Se eles mantessem o elemento terror. Lembrando, galera, que isso aqui foi abandonado, tá? Eles desistiram dessa ideia de mundo aberto multiplayer em 2021, então eles vão pro Resident Evil clássico e ainda bem que eles fizeram isso, né? Se isso realmente for verdade, né? Se esses rumores forem reais, eles vão pra um estilo que Resident Evil realmente é, a franquia geralmente é, né?
Bom, eu gostei bastante do Resident Evil 4 Remake, né, galera? Eu acho que a Capcom fez um trabalho espetacular com o jogo. Gostei muito do Resident Evil 7 também. Eu sei que o Resident Evil 7 a galera criticou muito na época, né? Eu não sei se ele ainda hoje é considerado um jogo controverso. Eu lembro que na época o pessoal criticou bastante ele. Nossa, eu joguei Resident Evil 7 e me diverti tanto com o jogo, mano. Eu gostei tanto de Resident Evil 7 e inclusive gostei das mudanças e tal, né? Porque o jogo era em primeira pessoa, mas ele trazia de volta aquela vibe mais assustadora dos primeiros Resident Evil, né? Ainda mais que o jogo foi lançado ali um tempo depois do PT lá do Kojima, né? Do Playable Teaser, né? Do Silent Hills. Segundo alguns sites estão noticiando, né? Aparentemente, esse Resident Evil 9, ele meio que foi reiniciado. Ele recebeu um reboot quando o Resident Evil Village foi lançado e eles resolveram alterar algumas coisas ali, tirar esse lance do mundo aberto. E agora parece que era a Jill e o Leon de protagonista e agora vai ser só o Leon. Imagino que talvez isso dê pra entender que eles vão mais no lance do terror, que é a essência de Resident Evil, né, galera? Pelo menos pelo que eu entendo ali e tal. A Capcom é foda, né, galera? Porque é uma empresa que eles fazem muita coisa muito certa, né? Eu acho que hoje é uma das publicadoras aí que, apesar de ter cometido muitos erros no passado, eles são muito... A galera se interessa muito pelos jogos da Capcom, né? Tipo, ainda é uma empresa que tá muito forte, é uma publicadora, assim, absurda, os jogos deles vendem muito e tudo que eles precisam fazer, né, é continuar fazendo o que a galera quer, é só fazer o certo, né? Eles têm o Monster Hunter lá, que vende pra caramba, né? Monster Hunter vende absurdo. Mano, eles só tem franquia forte, é Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry. Aliás, será que eles estão fazendo o Devil May Cry? Será que eles estão planejando uma sequência pra Devil May Cry? Eles poderiam fazer um remake do Dino Crisis, né? Esse é um que tá na hora de vontade, os dinossauros lá. Eu acho que ia arrebentar de vender e de fazer sucesso. Não precisa nem remake, faz uma sequência, né? Eu acho que Dino Crisis seria um jogo muito interessante pra Capcom trazer, porque é aquele lance, né? Não tem mais jogos sobre dinossauro, né? Lança um ou outro aí, não dá muito certo. Agora, se a Capcom fizer um jogo nos moldes de Resident Evil, né? Com essa RE Engine aí, fazer um Dino Crisis ia ser muito top, ia vender pra caramba. Sei lá, mano, a Capcom, às vezes parece que eles moscam, né? A Capcom tem tudo pra arrebentar e eles fazem o certo. Tipo assim, eles fazem uma coisa muito certa, o público gosta e eles têm que dar uma mancadinha de vez em quando, né? É o jeito Capcom de ser. Aliás, galera, o Resident Evil 9 não é pra tá longe do anúncio não, né? É pra até perto, porque o Resident Evil 8, ele foi lançado em 2021. Nossa, o tempo tá passando rápido, né? Então, eu imagino que já passou um certo tempo ali, né? Já dá pra ter um anúncio de Resident Evil novo. Acho que em breve é pra ter notícia, né? Será que agora, no meio do ano, vai ter alguma coisa? Resident Evil sempre faz barulho quando é anunciado, né? Mesmo quem não acompanha tanto Resident Evil, mas acompanha a indústria dos games, acaba escutando, ouvir falar de Resident Evil, porque é uma franquia gigantesca, né? Vamos ver aí como é que vai ser, né? A Capcom sempre entrega um Resident Evil legal aí, por mais que tenha algumas críticas. Eu gosto da maioria, pelo menos os Resident Evil que eu joguei, eu gostei de todos. Teve nenhum que eu falei assim, nossa, esse jogo é ruim. Lembrando que o 6, eu só joguei o começo há bastante tempo, né? Tem o 9 também, e o primeirão também eu joguei pouco, né? Esses foram os que eu não zerei. Eu só zerei alguns dos principalzão, dos Resident principal. Mas os que eu joguei assim, eu sempre gostei bastante, sempre me diverti com Resident Evil. Mas nunca foi um jogo assim que, eu não gostei, mesmo o que o público desaprova, né? O Resident Evil 7, que dividiu muitas opiniões na internet, ele me divertiu bastante. Eu só não tenho muito o que falar do 6, né? O 6, ele é muito criticado também, e eu joguei pouco ele na época, eu joguei perto do lançamento, né? Tinha um amigo meu que comprou, mas joguei muito pouco. Eu pretendo pegar pra jogar o Resident Evil 6 um dia. Parece que ele é um jogo meio confuso, né? Não sabe se é terror, se é ação, é uma coisa assim que eu escuto falar, né? Faz muito tempo que eu joguei, eu não lembro direito, mas eu acho que até o 6, se eu pegar pra jogar, eu ia achar algumas coisas legais nele. Eu acho que não ia ser um jogo que eu ia falar, nossa, é ruim. Mas eu entendo pra quem é muito fã da saga Resident Evil, né? Que, tipo, quer aquela essência de Resident Evil em todos os jogos. Bom, vamos ver como é que vai ser esse Resident Evil 9 aí, né, galera? A Capcom, imagina que eles vão entregar um jogo legal. Fechou? É isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais.